Alô, alô, meus compadres e minhas comadres. Chegamos por aqui pelo YouTube porque vocês, toda vez que eu posto uma história que eu escrevo lá no Instagram, sempre tem gente lá comentando, mandando mensagem direta, chamando pelo WhatsApp e pedindo para contar mais as histórias, né? Então aqui no YouTube é legal porque dá pra gente esticar mais um pouquinho a conversa, né? Ilustrar melhor com imagens, né? Então esse veículo aqui também é interessante. Agora eu preciso que você vá no pitocozinho aí do inscrever-se, se inscreva, certo? Aí depois dê um joinha, certo? Tudo isso ajuda para que a gente seja visto aí por um número cada vez maior de pessoas, certo? E hoje nós vamos falar de um momento fundamental na história do Nordeste. É um momento de virada para o Nordeste. É o verdadeiro momento do haja luz no Nordeste. Então fica comigo, aproveita para apertar nos pitocos aí e roda a vinhetinha que eu venho já. A história que eu vou contar é do sertão da Bahia. Um feito maravilhoso da nossa engenharia que entregou ao Nordeste a sua própria energia. Você já sabe, eu estou falando da construção da hidrelétrica de Paulo Afonso. A hidrelétrica de Paulo Afonso foi sancionada, a ideia foi assinada o decreto ainda pelo Vargas, né? Vargas assinou o decreto, sofreu uma pressão danada lá para não iniciar essa construção da CHESF, né? A Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Mas aí ele deu uma doida lá no caudilho e ele assinou esse decreto e o presidente Eurico Dutra foi quem deu o start na obra. Começaram a construir, aí faltou grana, né? Era muita pressão política para que não acontecesse essa obra, muita gente questionava, mas Dutra conseguiu arranjar uma grana lá com o Banco Mundial e deu início à construção da hidrelétrica do São Francisco. Uma obra portentosa, uma obra formidável que fez com que o Nordeste se tornasse autossuficiente em energia, né? 95% da energia do Nordeste vem da hidrelétrica de Paulo Afonso. Aliás, vem do complexo de hidrelétricas ali do Rio São Francisco, na região de Paulo Afonso. Agora, para falar da hidrelétrica do Paulo Afonso, a gente não pode deixar de falar da própria história da Cachoeira de Paulo Afonso. Olha, ali por 1550 e pouco já havia expedições para aquela região, subindo do litoral, né? E vindo, seguindo as margens, margeando o Rio São Francisco. E aí nessa exploração, esses exploradores que estavam margeando o rio ali, eles passaram por uma região que é um lugar fantástico. Chama Raso da Catarina, é uma reserva ecológica hoje e é um lugar que tem clima de deserto. É simplesmente um dos lugares mais quentes do Brasil. Você imagina que chega a dar 43 graus. E 43 graus na Caatinga, meu amigo, é diferente de 43 graus na praia, viu? A Caatinga, ela se impõe perante quem está visitando. Então os exploradores passaram por tudo isso e à noite dá aquela esfriada aí, vai para 10 graus, né? Então eles enfrentaram tudo isso até chegar a essa região do Sumidouro, que eles chamaram de Sumidouro, que é onde o rio despenca uma altura maior, superior ao maior prédio do Brasil. Por quê? Porque parecia que o rio sumia. O rio vinha do lado de Minas Gerais, né? Nasce lá na Serra da Canastra, em Minas, e ele vai contornando mais ou menos no mesmo plano. Mas nessa região de Paulo Afonso ele despenca 200 metros. Não é 200 metros direto de uma cachoeira, são 200 metros de desnível. Isso impressionou esses exploradores. E aí eles chamaram essa região de Sumidouro, porque parecia que o rio sumia e formava uma cascata belíssima, que chegava a ser assustadora, né? Então um sujeito chamado Garcia Dávila já havia chegado
aquela região ali por volta de 1550 mais ou menos. E ele dizia que encontrou índios pancararus e mariquitas que eram gentis, que eram agradáveis, e por isso se entenda que os caras deixavam eles tomarem conta da terra e iam embora para outro lugar, né? Mas ainda hoje é possível encontrar na região ali do Raso da Catarina, encontrar índios pancararus, e eles são mesmo dessa forma, são bem amigáveis, recebem os turistas com muita alegria. Por volta de 1750 chegou à região um sujeito chamado Paulo Afonso Viveiros, Paulo Viveiros Afonso. Ele ganhou um alvará de uma sesmaria medindo quase 20 quilômetros por mais ou menos uns 10, mas isso não importava muito também, porque eles não respeitavam nada disso mesmo. Pegava o alvará, depois estava com o alvará e ia invadindo terra ali do lado e ia tomando conta até onde a capacidade administrativa dava, né? Então Paulo Afonso Viveiros fundou ali um arraial, começou a criar gado, era um entreposto comercial também, e assim surgiu a Vila de Paulo Afonso. Agora, foi um sujeito fantástico chamado Delmiro Gouveia que trouxe a ideia de uma hidrelétrica, de um aproveitamento das águas da cachoeira de Paulo Afonso para geração de energia. Aliás, o governo já havia dado algumas concessões para outras pessoas antes de Delmiro Gouveia, mas foi ele que realmente fez a primeira hidrelétrica do Nordeste, a hidrelétrica de Angiquinho. Esse cara merece um episódio aqui só para ele. Delmiro Gouveia é uma figura fantástica. Ele começou sendo cobrador de machambomba, aqueles trenzinhos urbanos lá no Recife, né? Ele nasceu no Ceará, se mudou para Goiânia, depois foi para Recife, começou como cobrador de trem urbano, né? Do bondinho urbano ali, e foi prosperando, fundou empresas, entrou no ramo de couros. Aí ele conseguiu umas tretas lá no Recife. Ele fundou o primeiro shopping do Brasil lá no Recife e arranjou muita treta ali com alguns políticos importantes, inclusive com o governador de Pernambuco. E aí ele ficou com medo, né, de ser assassinado, porque a coisa era pesada naquela época, e até hoje ainda é também, né? E decidiu se mudar, né? E aí procurou o sertão, o Alto Sertão ali, a divisa entre Alagoas e a Bahia, e comprou uma fazenda na Fazenda Pedra e se mudou aonde hoje é a cidade de Delmiro Gouveia. Começou a tocar lá no meio do sertão, no meio do sertãozão, o seu negócio de couros, e começou a prosperar. Mas aí ele teve uma ideia fantástica, Delmiro Gouveia. Ele começou a fabricar linha de costurar. Era muito comum naquela época você comprar, né, a roupa, comprar o tecido, e dava para um alfaiate, para uma costureira fazer as roupas. Era muito comum isso. Então existia um alto consumo de linhas, né? E uma empresa inglesa dominava, monopolizava esse mercado. Delmiro Gouveia, no meio do sertão, ele montou uma empresa, ele teve a sacada, montou uma empresa no meio do sertão e conseguiu vender linha pela metade do preço da empresa inglesa. Então isso enlouqueceu os ingleses, né? E Delmiro Gouveia prosperou demais usando a energia que era gerada na usina de Angiquinhos, que ele conseguiu construir, né? É uma construção belíssima, está lá em Paulo Afonso, no meio do penhasco. E dizem que ele contratou uns técnicos franceses e italianos para virem montar a usina. E quando chegou lá, os caras bateram pino. Os caras disseram: a gente vai descer aí? Não vai descer para esse negócio não. E aí Delmiro apontou uma arma para os caras e disseram: vocês agora vão ter que fazer, vão ter que ligar os equipamentos. E aí os caras no meio do sertão decidiram descer, montar os equipamentos, e a usina começou a gerar energia para a fábrica de Delmiro Gouveia. E o cara prosperou demais, a ponto de incomodar os ingleses, né? Então foi daí que surgiu a iniciativa de aproveitamento da força da cachoeira de Paulo Afonso para gerar energia. Então foi quando o Nordeste começou a ter uma movimentação econômica muito interessante, e Vargas fez o decreto, Dutra continuou e Café Filho inaugurou em 1954
a hidrelétrica de Paulo Afonso, jogando energia para o Recife, e Campina Grande foi a única cidade do interior, acho que tiveram mais, Maceió também recebeu energia. Campina Grande foi a única cidade do interior que recebeu, porque tinha uma prosperidade muito grande com o comércio de algodão, né? Campina Grande recebeu a energia da Chesf também. E dizem que no Recife, há relatos de que lá no Recife as lâmpadas na época pareciam brasinhas dentro de um vidro, porque era uma energia de uma termoelétrica da região, né? Que gerava energia para o Recife. E aí, com a chegada da luz, nasceu aquele brilho, as pessoas ficaram encantadas, as mulheres queriam um liquidificador, queriam geladeira, isso movimentou as fábricas, movimentou o porto do Recife, movimentou todo o Nordeste. Uma curiosidade sobre Paulo Afonso é que a cidade, né, ela foi toda construída para receber os funcionários da Chesf. Então, havia uma vila de casa bem ajeitadinha, tudo bonitinho para os funcionários de categoria, e uma vila mais arrumada, mais chique, né, mais jeitosa para os diretores, os engenheiros. Obras que a Companhia Hidroelétrica do São Francisco vem realizando nas proximidades da Cachoeira Paulo Afonso vem tomando um vulto digno de nota. As casas para operários, os galpões onde funcionam os escritórios e a imensa caixa d'água, como as oficinas de serraria e o almoxarifado, dão bem uma ideia da tarefa gigantesca que ali se leva a termo, concretizando-se uma das maiores realizações do atual governo da República. Detalhe da Vila Residencial Presidente Dutra, prestes a ser concluída e que servirá aos diretores da companhia, engenheiros e funcionários administrativos. A Vila Alves de Souza, destinada a funcionários de categoria, a serviço da grande organização. As casas são modelares e estão situadas em lugar pitoresco e privilegiado. E os operários? Os operários eram todos da região, né? E os operários, eles não tinham vilas feitas para eles, né? Então, para ficar perto da obra ali e vendo também que a cidade era agradável, a cidade tinha farmácia, tinha supermercado, tinha igreja, tinha toda uma estrutura construída, e os operários não tinham casas, então eles começaram a construir do outro lado do muro, que havia um muro, né? Então eles começaram a construir usando sobras de materiais ali da obra mesmo, restos de cimento, restos de madeira, restos de pedra, né? E foram construindo as suas casas, construindo barracos, e essa divisão, apesar de Paulo Afonso ser uma cidade planejada, que tinha linha de ônibus grátis, por exemplo, mas já começou a ter uma divisão ali entre as pessoas de uma condição financeira melhor e os operários, inclusive os moradores com quem eu conversei, eles dizem que havia um preconceito com as pessoas que moravam do outro lado do muro, né? Porque elas realmente não tinham esse aparato da Chesf, mas no geral é um lugar que foi muito bem construído e tem uma distribuição urbana muito bem feita. E aí o Nordeste passou para um outro patamar econômico com a chegada da usina hidrelétrica de Paulo Afonso, que você agora sabe mais um pouquinho aqui por causa do Matuto Adaptado.